Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais uma videoaula do professor Maico Saboia. Pessoal, na videoaula de hoje vamos falar de figuras planas e as transformações geométricas. Então eu vou falar de congruências, homotetias e semelhanças de figuras planas. Então vem comigo. Congruência. Duas ou mais figuras planas são congruentes quando as medidas de seus lados e ângulos correspondentes são congruentes. Professor, o que significa correspondente? Mesma posição, ok? E congruentes, mesma medida. Então, observe aí o exemplo. Eu tenho dois triângulos e observe aí que todos os ângulos de mesma posição têm a mesma medida. E todos os lados de mesma posição também têm a mesma medida. Então, os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Os ângulos de mesma posição. De forma similar, os lados correspondentes são congruentes, ou seja, os lados de mesma posição têm a mesma medida. Então, os dois triângulos são o quê? Congruentes. Professor, me fala um exemplo quando não é congruente. Então, vem comigo aí ali no exemplo. Ó. Então, eu falei que os dois são congruentes, ok? Um exemplo de não congruentes. Observe os paralelogramas abaixo. Então, eu vou te dar dois paralelogramas. Observe que a medida dos lados tem a mesma medida, porém os ângulos são diferentes. Então, os paralelogramas não são congruentes. Embora possuam a mesma medida de lados, seus ângulos não são congruentes, não têm a mesma medida. Então, paralelogramas aí não têm congruência. Bom, homotetias. Professor, o que é homotetias? Vem comigo na definição, querido. É uma transformação geométrica associada à redução e à ampliação de figuras, ok? Professor, como assim? Você vai dar zoom numa imagem, simples assim. Então, observe o exemplo. Eu tenho um quadrado de lado 10 centímetros, tenho um outro quadrado de lado 5 centímetros. Então, o primeiro passo é ver o que está acontecendo de uma imagem para outra. Como é que eu ampliei, aumentei ou diminuí essa figura? Ora, professor, do quadrado de 10 centímetros, para eu chegar no quadrado de 5, basta dividir por 2. Ou, se eu quiser ampliar do quadrado de 5 para chegar no quadrado de 10, basta eu multiplicar por 2. Então, existe aí uma razão de proporcionalidade, uma razão de semelhança. Como é que eu descubro essa razão de semelhança, professor? Ora, divide um lado pelo outro. Então, se eu pego 10 centímetros e divido por 5, eu chego à conclusão que minha razão de semelhança é 2. Ou seja, do pequeno para eu chegar no grande, eu multiplico por 2. Então, dessa forma, em uma homotetia, as medidas dos ângulos das figuras são mantidas, mas existe uma ampliação de uma figura. E essa ampliação, essa proporção, ou aumentar ou diminuir, é realizada por meio de uma razão de semelhança. Ok? Então, professor, faz um exemplozinho aí mais tranquilo. Então, vem comigo nesse exercício. Ó. Imagine a seguinte situação. Você foi no parque e lá no parque tem uma cidade, ou tem uma estátua. Lá nessa estátua, tem ali, você foi lá e tirou uma foto. Então, você tem ali a estátua na realidade e uma foto. Claro que a foto tende a ser menor do que a realidade. Então, devido ao tamanho do papel, né? Perfeito. Quando você chegou em casa, você se fez uma pergunta. Você se perguntou, qual a altura do pombo? Aí você foi lá na sua foto e fez as medidas da foto. Pegou a régua e mediu ali a foto. Então percebeu que na foto a altura da estátua é 34 centímetros. A altura do pombo lá na foto é 2 centímetros. Você pegou uma régua e mediu. E lendo lá na plaquinha da estátua, você leu que a estátua tem 170 centímetros. Então, o primeiro passo é o quê? Encontrar a razão de semelhança. Como é que eu encontro a razão de semelhança? Ora,
pega alguma coisa no real e divide pela medida da foto. Então, eu vou pegar ali a altura de 170 centímetros é correspondente a 34 centímetros na foto. Fazendo essa divisão, eu chego à conclusão que minha razão de semelhança é 5. Ou seja, a foto ela tem 5 vezes menor do que a realidade. Então, para eu descobrir agora a altura do pombo, basta eu pegar ali 2 centímetros e multiplicar por 5. Ok? Então, eu chego na proporção que o pombo tem medida real de 10 centímetros de altura. Ok, galerinha? Então, é assim que a gente brinca aí com a razão de semelhança. Então, pessoal, muito obrigado aí por mais essa videoaula e te encontro no próximo videozinho. Bons estudos aí e sucesso! Tchau, tchau!